Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. E no vídeo de hoje nós vamos falar do queridão, do azulão, do maioral, Superman. Para o alto e avante, entre a foice e o martelo e as grandes aventuras do Homem de Aço. Confere no vídeo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. Então, queridos amigos, hoje eu separei algumas HQs do Superman para comentar com vocês, mas antes de entrar no assunto das HQs, eu queria deixar bem claro a proposta do canal Poptopia. Eu sou Daniel e desenvolvi esse canal para falar com vocês, com outros colecionadores, outros leitores de HQ, sobre HQ e especificamente e mais especialmente sobre HQ de super-herói, tá? Não tenho pretensões de ir atrás e nem de consumir ou analisar essas outras obras que prometem fazer profundas reflexões sobre a condição humana, que promovem assim uma epifania sobre a forma como você leva a sua vida e reflexão sobre o papel do homem e a sociedade. Enfim, nós temos muitos outros inúmeros canais que tratam dessas obras, que analisam com maestria. Aqui eu gosto do massa velho, eu gosto do super-herói, eu gosto do colante, da capa, da cueca por cima do uniforme. Aqui a gente vai falar de gibi, de caras que se colocam em risco para salvar alguém. E nada melhor para falar desse tipo de personagem do que Superman para o alto e avante do Tom King. Por que eu estou trazendo essa HQ? Recentemente eu fiz a aquisição dela, numa das minhas raríssimas compras em site da Panini. Essa Superman para o alto e avante já foi aí analisado e divulgado por alguns outros gibitubers como uma das melhores histórias de Superman dos últimos tempos, e eu concordo. Eu acho que é uma história que consegue explorar muito bem a essência do personagem Clark Kent e também do personagem Kal-El, mas sobretudo o quanto o super-herói também é humano por trás do uniforme, é humano por trás da capacidade do superpoder. E tem uma cena do super-homem contracenando aqui com o Darkseid, que ao meu ver talvez seja, não é essa página, tá? A cena mais emblemática do super-homem assim, nessa época moderna aí de DC, porque ele tem um confronto, um desafio proposto pelo Darkseid, e esse confronto, esse desafio, mesmo o Superman ganhando, ele já deixa claro que ele perdeu. Então assim, é um HQ que às vezes a gente fala, mas é mais um gibi de super-herói. Não é só um gibi de super-herói, tem toda um repertório de reflexões, de lições, de abordagens que vem também. Então quando você ouvir ou ver essas pessoas falando, gibizinho de super-herói, gibizinho de aventura, desconfie, porque por mais que eu goste de Will Eisner, de Neil Gaiman, de Chaboté, e todos os outros, esses grandes escritores que algumas editoras vêm descobrindo recentemente aqui no Brasil, muitos de nós, se não a maioria, só chegou a ler qualquer outro quadrinho porque antes leu Superman, Batman, X-Men, Wolverine e tudo mais. Por que eu trouxe Superman entre a foice e o martelo? Porque também é uma HQ que trata de uma aventura de super-herói, talvez o mais famoso dos super-heróis, por mais que a gente tenha alguns questionamentos ao papel e à exposição do Superman hoje em dia, ou a falta de exposição, a falta do tratamento adequado dado pela DC, mas é inegável que o Superman tem um papel relevantíssimo na indústria dos quadrinhos, e se não fosse ele, a gente não teria nenhum outro, né? E aí a gente tem Superman entre a foice e o martelo, além de ser uma releitura da mitologia do Clark Kent, da mitologia do super-homem americano, nós temos também uma excelente aula de história. Muita gente não faz ideia do que é o comunismo, do que é o capitalismo, do que foi a União Russa Social Soviética, e um HQ dessa pode proporcionar para você a abertura de outras portas e de explorar outras possibilidades para você estudar e conhecer um pouco mais de história da humanidade. Então não se trata só de gibi de super-herói, é também um documento histórico e é para mim uma das minhas favoritas. Nessa vibe de falar de HQs favoritas de Superman, eu trouxe aqui
um encadernado recente que a Panini lançou, chamado O que Aconteceu com o Homem de Aço, onde tem histórias do Alan Moore, mas ao meu ver, talvez, se não a história definitiva, mas a mais emblemática, talvez a mais simbólica, que é aquela do Superman para o Homem que Tinha Tudo, né? Onde está se comemorando aí o aniversário do Superman, e ele é colocado em uma situação bastante desafiadora. E essa HQ, ela é importante não só por explorar o lado psicológico do Homem de Aço, mas por fazer também isso que que eu falei no início do vídeo. Você já parou para refletir o que você gostaria de ter de presente, o que você gostaria de ganhar, o que seria da sua vida se você conquistasse tudo aquilo que você deseja? Né? É um desafio que a gente precisa se fazer, é um exercício de imaginação bastante enriquecedor. Né? Então, assim, mais um exemplo de HQ de super-herói, e eu estou falando aqui só de um herói, que é o Homem de Aço, que pode nos ensinar lições assim valiosíssimas. Né? Para não ficar com um vídeo muito longo, eu vou falar daquela que para mim é a história definitiva do Superman, a mais importante, a mais impactante e aquela que mais me tocou, que é o Superman Grandes Astros, do Grant Morrison com Frank Quitely. Não preciso falar muito desta HQ, é uma HQ já de pelo menos 10 anos aí. A Panini lançou inicialmente em 12 edições, numa minissérie, depois esse encadernado aqui, essa edição definitiva, belíssima edição definitiva, que reúne aí os 12 desafios do Homem de Aço, assim que ele descobre que a sua vida está se esgotando por conta da exposição ao sol. E a gente tem o Superman fazendo uma jornada que qualquer outro mortal faria, ao descobrir que o seu legado está chegando ao fim, que o seu momento de existir está se acabando, né? Que é analisar qual foi o impacto dele sobre a Terra, que é proporcionar uma continuidade do legado para depois da sua morte e, sobretudo, impactar nas vidas das pessoas da melhor forma que ele pudesse enquanto ele estava aqui, né? Tudo isso contado com uma história super bem amarrada pelo Grant Morrison, com momentos em que o Super-Homem, que entrou aí para o cânone do Superman. Eu acho que talvez a mais bela interpretação do Clark Kent, porque a gente consegue claramente identificar que momentos que o artista está mostrando o Clark Kent, que momento ele está explorando e mostrando o Kal-El e toda sua robustez, toda a sua elegância de kryptoniano. Então, assim, é mais uma história de Superman que a pessoa, ao ler, ela vai sair de alguma forma assim, tocada, modificada, ressignificada. Então, quando vocês ouvirem por aí muitos gibitubers e muitos especialistas no assunto te indicando obras filosóficas e coisas que vão aprofundar, dê chance, leia sim, mas não deixe de amar, não deixe de colecionar, não deixe de ler os seus gibizinhos, como eu gosto de falar, de heróis, porque volta e meia aparece pérolas como o Superman para o alto e avante. Vale muito a pena ter na coleção. É muito bom falar de gibi, é sempre bom falar com vocês. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, forte abraço e até a próxima.